Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bem, Rita, então, primeiro eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade para conversar com a gente aqui, né? E eu acho que a gente podia começar, né, essa conversa, você falando um pouco, porque o Práticas de Encontro, né, o nosso desejo aqui é falar como é que são praticados esses diversos encontros entre habitantes de diversos mundos, né? Uhum. E você, cada vez mais você tem uma prática que é ancorada muito nesse ir e vir, nessa diplomacia, né? A literatura que você, a sua literatura há bastante tempo trabalha com isso, e agora também o Iacuá, né? O Imagem e Memória que você fez junto com o seu pai, né? Isso só mostra como é que esse seu interesse nesse ir e vir, né? Então acho que para a gente começar, Rita. Eu estou te ouvindo. Tá. Falhou um pouquinho aqui, tô religando aqui, mas estou te ouvindo. Para a gente começar, então, acho que seria interessante você falar um pouco de como é que é esse ir e vir da cidade à aldeia, que permeia principalmente o romance que você lançou há pouco tempo, que é o Terra Preta, né? Então, a gente queria escutar um pouco assim sobre como é que é essa sua experiência de viver entre a aldeia e a cidade. Maravilha, estou me aproximando aqui do... Bom, esse Entre Mundos, né? Isso foi a minha vida desde sempre. A primeira vez que eu fui para uma aldeia indígena, eu tinha 3 meses de idade, na barriga da minha mãe, ali para a Baía da Traição. Mas a primeira vez que eu tenho memória, inclusive são as minhas memórias mais antigas, foi aos 3 anos de idade, numa aldeia Caraô. E eu acho que são minhas memórias mais antigas, porque eu estava um pouco deslocada, né, do meu cotidiano, naquela imensidão de aldeia, naquela vivência do coletivo. Então ali estão as minhas primeiras imagens enquanto pessoa. Enfim, esse foi sempre o meu trânsito, né, acompanhando o meu pai, o Vansan Carelli, que é fundador do Vídeo nas Aldeias, né, junto com a minha mãe, a Virgínia Valadão, que também era parte do Centro de Trabalho Indigenista, né, que abrigou o embrião ali do Vídeo nas Aldeias, e que, enfim, é uma instituição que segue existindo até hoje, fazendo um trabalho relevante junto aos povos indígenas. Então eu estava sempre transitando, assim. E eu acho que tem uma coisa muito importante desse trânsito ter acontecido na minha infância, porque eu não comecei a frequentar aldeias indígenas adulta, formada, socióloga, antropóloga, né? Eu comecei a circular nesses espaços quando eu era criança. E eu acho que quando a gente é criança, a gente é muito mais permeável, né? O nosso pensamento está em formação, a nossa sensibilidade, o nosso olhar sobre o mundo. Então, por exemplo, no Zenau e Nenauê, que foi o povo que eu frequentei com mais intensidade durante a minha infância, porque minha mãe trabalhou durante 8 anos, mais ou menos, com eles, num período importante da vida, né, assim, dos 5 aos 11 anos de idade, né, eu frequentei bastante lá. A minha mãe, muitas vezes a gente ia durante o Ianquá, que é um ritual importante deles, que minha mãe fez um filme sobre, que é o Ianquá, o Banquete dos Espíritos. Então a gente ia repetidamente durante o período do Ianquá, né, para continuar as filmagens. E cotidianamente, às 3 horas da manhã, minha mãe me acordava para ver os espíritos incorporando no pátio, assim. Isso para mim não era um dado exótico, né? Isso era a minha realidade, era a vida. Então, eu acho que quando, né, aparece o romance agora Terra Preta, eu acho curioso, porque muitas vezes as pessoas me fazem essa pergunta ligada à alteridade, né?
Você tem uma escrita da alteridade, assim, o jeito que você fala sobre o outro sem julgar, sem... E eu acho engraçado, eu não tinha prestado atenção, sabe? Porque para mim não é um esforço, não é um exercício, não é uma posição ética, estética, até acaba sendo, mas não é intencional. Eu não saberia fazer de outra forma, né? Eu fui permeada pelos mundos indígenas desde a minha mais terna infância, então isso me constitui no que eu sou hoje, como eu me relaciono com as pessoas, como que eu me relaciono com o mundo. Eu acho que eu ter crescido num mundo onde não existiu dinheiro, onde não existiam classes sociais, onde não existiam ricos e pobres, onde não existiam, onde o mundo espiritual estava presente no cotidiano, isso para mim não é uma coisa que eu fui adulta com um pensamento formado, falar, opa, existem outras formas de viver no planeta Terra. É possível viver sem o capitalismo, é possível viver sem que as relações todas sejam mediadas pelo dinheiro, é possível viver numa sociedade em que não existem, né, ricos e pobres. Para mim, isso, a surpresa veio depois, você entende? Eu tenho... A minha mãe me conta uma história de que quando eu fui no meu primeiro dia de aula, né, que eu comecei a frequentar a escola em São Paulo mais regularmente, e eu não colocava sapato de jeito nenhum, nem meia, então eu ia descalça no cimento, queimando o pé até a escola, era uma coisa assim, não tinha que me fizesse colocar sapato no mundo. E aí a escola me aceitou sem sapato, eu fui para a escola sem sapato, e aí eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim, mas e aí, como é que foi o seu primeiro dia de aula? E eu falei, muito estranho, mãe. E ela falou, mas por que muito estranho? A gente passou o dia inteiro sentado para as costas, olhando para as costas uns dos outros. E para mim, nada, porque, né, assim, na escola da alfabetização já, né, que a minha mãe julgou que era importante começar a ter uma presença na escola e tal, esse mundo da alfabetização. Para mim não fez o menor sentido o que as pessoas falaram, qual que era o conteúdo, o que a gente estava... Para mim, o fato da gente estar organizado em filas, olhando para as costas uns dos outros, era tão antinatural que nada do resto era mais chocante e podia me tirar mais a atenção, né? Então, eu acho que esse trânsito semeado no lugar da infância, ele é muito diferente. É isso, a gente é muito mais constitutivo, né? E eu lembro que quando eu frequentava a escola e tal, eu ficava assim chocada com o fato dos meus amigos não terem a menor ideia de que existiam povos indígenas, de que existiam aldeias, que existiam outros jeitos de viver. E a coleção de Ana Aldeia, que eu fiz bem mais tarde, né, porque eu fui trabalhar com temas que não tinham ligação direta com povos indígenas, mas depois eu fiz essa coleção aqui de livros infantis, né, com a Kozak Naif, que foi reeditada pelo SESI, que são livros feitos com 6 povos indígenas diferentes, e eu fiquei muito feliz de fazer essa coleção, assim, foi a minha primeira atividade de profissional ligada, de fato, ligando a minhas práticas artísticas com as questões indígenas, com o vídeo nas aldeias, porque são filmes inspirados, são livros inspirados em filmes feitos pelos cineastas indígenas formados pelo vídeo nas aldeias. Essa coleção meio que começou a amarrar as pontas da minha vida, assim. Meio que eu comecei é um pouco ridículo falar isso, porque é um trabalho tão de formiguinha e é uma contribuição tão pequena, mas é como se eu estivesse começando a pagar um tributo, assim, é como se eu estivesse começando a devolver um pouquinho de toda a benese com que eu fui agraciada, com toda a dádiva que eu sinto, que eu tive ao poder circular nesses espaços, ao aprender com os povos indígenas sobre suas formas de viver, de estar no mundo. Então, era assim uma micro contribuição sobre, olha, existem povos indígenas no Brasil, essas infâncias, porque
basicamente eu estou retratando infâncias aqui, mas não só, são incríveis, são maravilhosas, são bonitas, são felizes, são cheias de arte, são cheias de sentido, né? Era uma forma também de falar para as crianças não indígenas como estão os povos indígenas e as crianças indígenas na contemporaneidade, vivendo suas vidas, enfim, com plenitude, com alegria, para além de todos os estereótipos e preconceitos que a gente carrega. Interessante você estar falando, Rita, assim, dessa percepção de que você estava devolvendo algo, né? Porque o Iacuá, né? O filme, ele é uma como vocês já falaram, eu acho que foi no lançamento do filme na Mostra Ecofalante, né? O filme é uma devolução, né? É a devolução das imagens dos Eneuauê que vocês fizeram nesse filme anterior, O Banquete dos Deuses, né? Que vocês devolveram, vocês devolvem depois, assim, né? Como é que foi essa devolução dessas imagens? Foi incrível, assim, eu acho que o processo de devolução das imagens do Vídeo nas Aldeias é o grande foco da gente nesse momento, assim. A gente entende que tem um ciclo que foi, né, que está sendo mais ou menos encerrado, e que agora a gente tem uma enorme responsabilidade com esse acervo de mais de 300 horas de material audiovisual, mais as fotografias, mais os arquivos em áudio sobre povos indígenas no Brasil, né, que é esse acervo dos meus pais e também dos cineastas indígenas que produziram material durante todos esses anos de formação no Vídeo nas Aldeias, além de outros materiais que a gente incorporou ao acervo. A gente sente que agora o nosso principal papel é salvaguardar essas imagens, ainda mais nessa crise de acervos que o Brasil vive, né, esse descaso absoluto com seus acervos históricos, audiovisuais, antropológicos, e devolvê-los para as comunidades interessadas, né? O que é importante deixar claro que não é que o Vídeo nas Aldeias juntou 35 anos de material indígena e está pensando em devolver agora, né? O próprio princípio de existência do Vídeo nas Aldeias está baseado na devolução imediata dos materiais, né? Era esse princípio de filmar e mostrar, de construir essas imagens junto com os indígenas e tal. Mas agora, com mais de 35 anos de estrada, a gente tem a questão dos suportes, né, que são muito diferentes. A gente tem coisa em VHS, em mini DV, em todos os tipos de formatos audiovisuais. Essa manutenção desses equipamentos nas aldeias não é óbvia, né, com umidade, com poeira, então as coisas se estragam. Então, é um novo trabalho de rever e de digitalizar tudo isso e de devolver de uma forma efetiva, né, em que eles tenham acesso, em que eles possam navegar por essas imagens, em que eles possam continuar produzindo essas imagens e somando ao acervo. Então, mas foi muito bonito no Zenauenê, eles são ávidos por essas imagens, né? São ávidos. Essas imagens para a gente são importantíssimas, são coisas históricas do nosso país, para eles é vital. No caso do Zenauenê, tem os cantos do Ianquá, justamente ali, velhos que morreram, e cantos que foram se perdendo, e que no acervo eles reencontram esses cantos. E esses cantos têm uma função de manter o equilíbrio do mundo terreno com o mundo espiritual, não é brincadeira, sabe? Não é anedótico, não é folclórico, é a missão deles na planeta Terra, assim. São muito importantes, esses cantos sustentam a existência deles, e a nossa, talvez. Interessante, porque é isso mesmo que você falou, né? Para nós é um acervo, é um arquivo, agora para eles essas imagens significam uma possibilidade de continuar a viver e é uma possibilidade inclusive de futuro, né? A gente vê os mais velhos durante o filme, eles vendo os que já morreram, revendo cantos que muitas vezes já estavam meio esquecidos, né? Agora eu fico imaginando o que é o impacto disso para os mais jovens, né? Não só de ver os mais velhos, mas de
de retomar uma história que se falava a respeito, né? E eles não tinham um contato direto, né? Fiquei imaginando que é ver esses filmes assim. Como é que os mais jovens se veem com essas imagens? Como é que eles se aveem com essas imagens? Claramente você vê ali no filme um choque geracional, né? Tem vários costumes, várias práticas cotidianas, para além dos cantos rituais, que foram abandonadas, né? Por mais que seja um povo ainda bastante isolado, com as suas tradições assim muito preservadas, o estojo peniano não é uma coisa que eles praticam mais, né? Eles usam calção hoje, roupa, os mais jovens não vivem isso. O próprio, quando a gente começou a ir para lá, eles se deslocavam com canoas, né? Canoas de Jatobá, incríveis, assim, que eles faziam há muito tempo que foi abandonada essa prática de fazer as canoas, né? Elas foram substituídas por voadeiras a motor e, mais recentemente, pelos carros, né? Hoje em dia tem estrada que chega na aldeia e eles se deslocam muitas vezes para as roças de carro, né? E eventualmente ainda de barco a motor, mas eles verem os mais velhos remando com um físico que eles já também está mudando, né? Que eram absolutamente esguios, musculosos, remando coordenados, aquelas enormes canoas de cerejeira ou de jatobá, com os estojos penianos, as panelas também é uma coisa que eles foram abandonando, né? Hoje em dia eles usam muito mais panela de alumínio, tem eles fazendo as panelas de barro, e para os mais jovens foi um choque, assim, eles não tinham contato com essas imagens, e não é tão antigo, né? São coisas que eu vi na minha, né? Enfim, eu vi tudo isso. Em 30 anos, muitas coisas mudaram muito rápido. Então, foi uma surpresa, assim. Inclusive de brincadeiras, né? Os mais velhos dizerem que horror esse negócio de estojo peniano, e os mais velhos falarem que horror nada, isso somos nós, essa é a nossa cultura. Então, tinha, enfim, uma série de camadas esse encontro com essas imagens. Agora, assim, saindo do filme, pensando o seu romance, o Terra Preta, na verdade, eu inclusive consegui enxergar o Terra Preta como uma devolutiva também, né? De alguma forma. Você que acho que você falou de uma maneira tão legal assim, né? Sei que foi uma criança que viveu na aldeia e que teve um momento de se adaptar a esse mundo branco, né? A ponto de ir descalça para a escola, né? Agora você está tentando trazer essa mesma experiência e trazer para esse mundo branco a partir da literatura, né? A partir do Terra Preta. E é um livro delícia de ler, assim, inclusive porque, para mim, que já vi muitos filmes e vídeos nas aldeias, várias cenas a gente relembra dos filmes, assim, né? Sim. Então, eu acho que, para a gente começar a falar um pouco do livro, eu acho que seria interessante, assim, você falar um pouco como é que foi escrever ele, assim, porque eu achei curioso, numa live sua de lançamento na Livraria Travessa, que tinha o Eduardo, a Beth, o Ailton, né? Você chegou e disse assim que escrever é fazer uma arqueologia de si mesmo, né? Porque a gente escreve o que a gente não sabia que a gente já sabia, né? Aí eu fico imaginando assim que ao mesmo tempo escrever também é um processo de você inventar a si mesmo, né? Na verdade, quando você está escrevendo, você tá descobrindo um monte de coisas que você não sabia antes, né? Uhum. Eu queria escutar de você um pouco quais foram as descobertas assim que você teve ao escrever esse livro. Assim. Tá bom, me dá só um minutinho. Tá. Eu vou conseguir fazer. Ela tinha falado para você sobre eletricista. Tá bom. Eu vou conseguir fazer, só que assim, eu vou pegar o 220, aquele que ia lá pro banheiro, sabe esse banheiro? Do chuveiro, tá? Aí eu vou usar esse 220. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu só vou lá comprar umas pecinhas só para eu fazer aqui. Tá, jóia. Se quiser deixar meio encostado ou levar uma chave, que eu tô dando muito. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá. Eu vou fechar, depois eu toco. Tá bom? Minhas coisas vão ficar aqui, tá bom? Desculpa. Trabalhar em casa. Sem problema, sem problema. Retomando, Terra Preta. Quer que repete a pergunta?
O finalzinho, assim, Não, eu ou queria você saber estava interessado nesse processo de escrever. é, o que você descobriu nessa sua escrita. Nossa, eu descobri muitas coisas mesmo, de verdade, assim. Você sabe que eu, por exemplo, nunca tinha lido o Eduardo Viveiro de Castro. É engraçado, tem coisas assim que as pessoas, em que eu, enfim, ao longo da minha vida, falando, às vezes as pessoas me confrontavam com coisas assim de arqueólogos, e eu falava, não sei, os intelectuais aqui são vocês, né? Quando eu era convidada para falar em grupos de estudo, eu estou em outra. E eu me obriguei a ler, assim, me obriguei não, foi um prazer, mas assim, o livro me colocou num lugar assim, tá, agora eu estou falando de um outro lugar, né? Ou não, do mesmo lugar, mas talvez eu, não sei, eu me senti compelida a ter um embasamento, assim, um pouco da literatura antropológica e também da literatura de ficção. Eu fui meio que tentando ler tudo que já tinha se escrito de ficção sobre indígenas no Brasil, que não é muito, por sorte e por azar nosso, mas foi muito engraçado, assim, por exemplo, pegar o Metafísicas Canibais e ver a tradução do Eduardo Viveiro de Castro, que, enfim, um pensador brilhante, assim, sobre coisas que eu vi na prática e que eu tinha descrito muito bem, modéstia à parte, sabe? Do perspectivismo, coisas que... E a Betty brinca com isso, né? A Betty Mindlin, que estava no lançamento, né? Ela fala que essa vivência é uma vivência... eu estar ali, eu de fato sempre fui muito observadora, eu sempre fui muito atenta a tudo e perguntadeira, e aí quando eu comecei a escrever o Terra Preta, eu me dei conta de fato que eu tinha acumulado um conhecimento, e o Xingu nem é o meu lugar mais natural, digamos assim, né? Eu fui pela primeira vez ao Xingu, eu já tinha acho que 16 anos de idade, né? Não foi um povo como o Zenauenê que eu cresci vendo, né? Mas, enfim, tinha essa bagagem né, de outros mundos indígenas, mas eu fui para o Xingu mais velha, mas fui com essa sede, com essa curiosidade de ver tudo, de prestar atenção em tudo. Então, quando eu comecei a escrever, muitas vezes eu ia checar fontes dos próprios indígenas, de antropólogos que estavam próximos ali do Alto Xingu, que escreveram sobre temas específicos que eu toco no livro, e percebi que meus apontamentos muitas vezes estavam muito afinados, assim, estavam muito... Então foi muito legal. Foi muito legal confrontar essa memória com o conhecimento produzido na literatura, né? Eu tô perguntando isso porque é interessante, porque seus pais são antropólogos A então minha mãe, meu pai não. Meu pai fica chocado quando dizem que ele é antropólogo. não, seu pai é o quê então, Rita? O meu pai é indigenista e cineasta, mas ele não tem uma formação acadêmica como antropólogo. Mas eu falei isso, eu queria colocar que assim são referências que têm um interesse muito grande pelo indígena, pelo outro, pela diferença, né? Mas você, como artista, como escritora, para além da diferença, tem um interesse também em como é que isso é possível de pensar ficcionalizando, né? Tem um passo adiante aí, assim, né? Então, eu fico pensando assim, como é que é essa diferença entre o que você viu nos livros dos antropólogos que você leu, né? Que eram sempre afirmações de quem estudou durante anos e tal, e aí você colocou em confronto no seu corpo, na sua experiência de quem esteve nos lugares e perceber que o que você sentia, o que você via é, casava, era muito próximo do que eles estavam falando, mas eu fiquei pensando também como é que é pegar isso tudo e assim dar um passo adiante e pensar numa ficção. Porque eu fico imaginando qual é a responsabilidade que isso traz, né, para você como escritora. Você sabe que o primeiro livro que eu resolvi escrever de ficção adulta não foi esse, foi um outro que eu ainda não terminei.
que também é um livro, um romance histórico, também sobre a questão indígena e tal, mas é um livro que eu, enfim, comecei e parei, espero retomar. Mas uma vez eu encontrei um personagem muito interessante, que era o seu José Luiz Paulino, é um senhor que já faleceu, ele trabalhou com Glauber Rocha no roteiro do Barravento, ele era filho de uma mulher indígena, um baiano, assim, uma figura muito incrível, assim, muito linda. Virou um mestre daimista, um personagem bem complexo, assim. E um dia eu estava trabalhando com ele na Bahia, num filme, e eu estava contando do livro e estava lutando um pouco com o livro. Aí um dia ele me perguntou: "E aí, menina, como tá indo o livro?" E aí eu falei: "Ah, seu Paulino, eu tô patinando um pouco, porque como eu estou falando de uma pessoa que existiu, mas eu estou ficcionalizando, eu fico com muito pudor, assim, de botar palavras na boca dele, de fazer, de dar uma vida. Então parece que eu dou 2 passos para frente, 2 para trás." E ele me falou uma coisa que resolveu um pouco para mim essa questão, muito bonita. Ele falou assim: "Mas a ficção, ela não é uma meia-verdade. Ela é uma verdade e meia, porque ela revela a alma das coisas." Gente do céu. Que E lindo. eu achei isso muito lindo, assim. E tem uma coisa, e depois, enfim, uns anos depois, eu estava numa palestra do Mia Couto e do Agualusa, e eles estavam falando um pouco dessa questão de romance histórico, né? E o Agualusa já transitou um pouco mais, né? O Mia Couto mais recentemente, com Mulheres de Cinza, mas eu não lembro de que personagem que ele estava falando, se era da Rainha Janda, não sei. Mas ele estava falando de algum personagem que ele procurou muito tempo uma fotografia para fazer a descrição no livro, um personagem histórico que existiu e tal. E não encontrou uma gravura, enfim, uma imagem desse personagem, ele nunca encontrou. E aí ele decidiu, então, descrever da cabeça dele, como ele imaginava, enfim, com referências nos conceitos estéticos da época e tal, e aí ele faz uma descrição desse personagem. E depois que o livro estava terminado, publicado, ele encontrou, ou alguém mandou para ele, ele conseguiu uma imagem. E a descrição batia totalmente com o que ele tinha descrito no romance. Então, eu acho que tem alguma coisa do imponderável, pode parecer um pouco místico o que eu estou falando, mas é uma coisa que a escrita ensina para a gente também. Tem uma hora da escrita, a escrita é muita labuta, é muita pesquisa, dependendo do tipo de livro que você está fazendo, é muita. Mas tem uma hora em que ela toma um pouco de vida, sim, e ela vai te levando. E é isso, né? Fazendo uma análise menos mística, tem ali um processo inconsciente de coisas que você sabia, mas não sabia que sabia, e que isso vai emergindo e vai tomando as rédeas da coisa. E a lógica da própria história, ela tem um motor interno ali que ela vai pedindo para ser contada, e a coisa vai assim. Então tem uma mágica ali que acontece na ficção, quando você está se permitindo um pouco ser cavalo daquela história, sabe? Ser permeado por aquilo que você está acessando, que você está contando. Então, tem alguma coisa do imponderável aí na criação artística, né? É muito. Achei muito bonito isso que você falou de, em vez de uma meia-verdade, uma verdade meia, né? É um a mais mesmo, assim, que a ficção traz, né? Agora eu comecei a pensar, assim, você falando, né, nessa sua conversa, eu fiquei imaginando, assim, esse livro, por algum, o Terra Preta, ele já chegou, você tem notícias se ele já chegou a ser lido por alguém, pelo Zeneu Ene Anauê, ou alguém do Xingu, se já teve essa leitura? Porque a gente se escuta muito das leituras nossas, de homens brancos, né, mulheres brancas, do livro, mas você já escutou essa leitura vindo desse outro mundo indígena, assim? Ó, os Zenauenê, eles estão num processo de alfabetização bastante recente, assim. Tem alguns jovens que falam melhor o português, agora eles têm aldeia na escola na aldeia, mas é um processo de alfabetização ainda bastante, né, funcional, um tanto incipiente e tal. Então, eles não estão ainda com um acesso a esse tipo de produção, né, desse tamanho
Mas no Xingu, sim, sem dúvida, ele foi lido por mais de um amigo no Xingu. Eu tive um trabalho de distribuição importante desse livro, né? Eu por sorte, eu ganhei um PROAC, né? Que é um prêmio do Estado de São Paulo de criação artística, para terminar o livro. E esse PROAC ele previa uma parcela da edição de distribuição gratuita importante, assim. E grande parte dessa distribuição gratuita foi para indígenas. Então, foi para pessoas do Xingu, professores, tradutores, amigos, cineastas, mas não só, assim, esse livro, eu acho que depois o que a gente estourou o orçamento foi para mandar o livro para os lugares, porque o pessoal da editora acho que nunca recebeu uma lista daquela de distribuição, assim, sabe? Em lugares, assim, super remotos, Amazonas, Mato Grosso, todo canto, assim. Teve eu espalhei bastante mandei assim basicamente para todos os escritores indígenas que eu conheço, de feiras de literatura, com quem eu já estive em mesas, de quem eu já acompanhei falas, o que eu acompanho a escrita. Então, toda a turma formada ali pelo Daniel Munduruku, todos esses jovens escritores, eu fui achando o pessoal no Facebook, pedindo os endereços, as coisas, e mandando, assim. Então, tive esse trabalho de espalhar primeiro para indígenas e depois para professores, bibliotecas e tal, e enfim, e outros escritores não indígenas que pudessem fazer os livros chegarem em outros lugares, mas a gente fez essa força-tarefa aí. Como é que foi a recepção do livro? Alguns falaram, alguns te retornaram? Sim, sim, as pessoas gostam muito. Eu acho que tem um sentimento de irmandade mesmo, assim, né? Por mais que tenha um olhar estrangeiro, eu acho que assim, o que eu tentei também imprimir no livro é um pouco a minha ignorância, né? O uso dessa personagem, que é uma personagem que nunca vai compreender a profundidade do que ela está vivendo e os segredos ali do mundo indígena que ela está penetrando. Então, não tem essa pretensão de explicar o mundo xinguano, imagina. Pelo contrário, assim, eu acho que eu faço o leitor dar a mão para essa moça que não sabe nada e que está descobrindo do zero, e que vai juntar uma, duas coisas, mas ela vai estar sempre. O que ela não sabe vai ser sempre muito maior do que ela sabe. Mas eu também escrevo desse lugar do afeto, assim, né? Que esse lugar tem uma enorme admiração por esse mundo que está se desvelando diante dos olhos dela, tem um respeito muito grande por essa forma de viver, tem uma admiração. Então, eu acho que isso me protege, assim, né? Me protege enfim, da empáfia, né? De estar traduzindo um mundo que é intraduzível. É interessante, assim, porque eu pergunto dessa recepção do livro, assim como eu perguntei da recepção que o filme teve, né, quando as imagens foram retornadas aos Enewe Naue, e depois o que esse filme significou, assim, é um filme, um livro que tem uma responsabilidade, que tem um papel muito grande de construir esse esse caminho diplomático entre os mundos, né? Eu acho que seria interessante, o que eu queria escutar um pouco agora você falar é assim, qual que é a diferença entre fazer um filme e escrever um livro, sabe? Porque são duas mídias completamente diferentes, existe um acesso maior pela imagem do que pela palavra escrita, assim. Eu acho principalmente na recepção que esses dois meios têm, assim. Então, eu queria escutar um pouco sobre isso. Qual que é a diferença entre fazer um filme e fazer um livro? Principalmente que o filme foi em parceria, né? Oi?
Sim. Especialmente que o filme foi em parceria e o livro é individual, né? Você O livro, sem dúvida, é um trabalho muito solitário, assim, muito longo, muito solitário. Mas às vezes eu tenho a tendência de te dizer que nenhuma. Claro que na prática, sim, tem muita diferença, mas o meu companheiro ele fala que eu sou especialista em mudar de profissão, porque eu fiz teatro, aí eu faz todo sentido. fiz uma peça, aí depois eu falo, não, peraí, eu vou parar tudo e vou mexer nesses arquivos, vou fazer um filme, mas agora eu acho que eu quero escrever um romance, então ele fala que eu... Mas que pode parecer contraditório para a maioria das pessoas, né, que fala, mas o que você faz, afinal? Você atua, você escreve, você dirige, você ilustra, você... Mas para mim não tem nenhuma contradição em todas as coisas que eu faço, sabe? Para mim é como se eu tivesse que contar coisas, esse é o meu motor, assim, e que eu vou escolhendo, encontrando diferentes formatos para contar diferentes coisas. Então, eu vou me adaptando, se eu não sei fazer, eu vou inventando e vou tentando, e se der certo, ótimo, e se não, a gente também aprende alguma coisa no caminho, mas para mim são manifestações da mesma coisa, sabe? Do mesmo trajeto, do mesmo percurso. Mas depois, claro, a imagem ela tem um apelo imediato que é muito forte, inclusive esse nosso filme é sobre mostrar as imagens, né? E isso tem uma reação, isso está no filme, porque o que é a coisa mais interessante talvez sejam as reações ao confronto com as imagens. Eu fiz um outro filme também anterior a esse, que se chama A Era de Lariokotô, com Zenao Inenauê, que é o Kolarené, que é um dos personagens principais ali do Yankwa Imagem e Memória, que é um grande líder, Inauené, que é ele contando um mito, basicamente, e o ritual acontecendo, e a Copa do Mundo acontecendo, e os meninos jogando futebol, e a vida cotidiana na aldeia, os carros e tal, e ele contando esse mito, que é o mito do nosso ancestral, que é o ancestral da tecnologia, o Lariokotô, e ao mesmo tempo vai tendo essa introdução da tecnologia na aldeia. Que eu fui numa viagem de processo para o projeto do Rumos e para uma viagem de pesquisa para um longa que a gente ainda não fez, e que lá eu me lembrei dessa história e comecei a juntar imagens e comecei a filmar, e no final eu falei, opa, eu acho que tem um filme aqui. E aí eu botei o Kolarené sentado para contar essa história que amarrava tudo. Mas são formas diferentes de manifestar coisas que eu sinto vontade de compartilhar, sabe? É um pouco como eu vivo essas diferentes facetas da criação. Entendi. Rita, tem uma coisa que é muito interessante no livro, assim, que porque suas personagens são mulheres, né? E quando a gente lê assim, são presenças femininas fortes, mas mais do que isso, assim, é justamente esse feminino que dá conta de promover essa abertura de duas pessoas, de duas mulheres em contextos tão diferentes, em mundos tão diferentes, né? Eu queria escutar um pouco você falar do qual é a importância assim de terem sido duas mulheres no livro. Essas duas mulheres, né, essa menina, essa jovem branca e essa jovem indígena, elas são um pouco duas faces de uma mesma moeda mesmo, né? E elas são, para mim, um pouco a síntese do encontro. Ela é inspirada numa pessoa real, né? E assim como a Ana é muito inspirada em mim, e depois o romance parte, aí tem mil coisas, né, romanceadas, fantasiadas, mas ela parte de um encontro real, e essas duas meninas, elas são amigas, elas são inimigas, elas são amantes, elas são rivais, elas se buscam, elas se repelem, elas se procuram, elas se amam, elas se detestam,
elas são essas forças, né, enfim, e esse é o motor do livro todo, assim, eu acho que é o encontro delas, sem dúvida, ele está ali na centralidade, né, do livro, mas depois tem outros personagens, né, tem a personagem da mãe, que morre, e depois tem esse personagem de uma mulher indígena mais velha, de Auapá, que de alguma forma faz às vezes de uma mãe indígena para ela, então tem, né, essa projeção, essa substituição de alguma forma. Então, elas formam ali, essas 4 mulheres formam um, um núcleo duro assim do livro, né? Com essas mulheres mais jovens e essas mulheres mais velhas, que são essas ancestrais, que estão ali iluminando vários aspectos da vida delas, né? Mas também eu acho que tem personagens masculinos muito fortes no livro, assim, tem personagens masculinos, de alguma forma, você tem razão, eu nunca pensei nisso, mas eles talvez sejam um pouco mais coadjuvantes, mas tem esse pai, tem o Maru, que é um personagem que eu amo, que é um pouco, esse menino que é um pouco o guia dela, dentro da aldeia, tem esse menino que é um pouco amante de ambas, amigo ali, e tem também a figura que é também inspirada numa pessoa real, que é a figura do chefe indígena, né? Que é uma figura também muito forte ali, ele é um pilar de sustentação ali daquele mundo e do encontro com esse mundo, né? Porque ele que abre as portas para esse trabalho de arqueologia, para o pai da Ana entrar na comunidade, fazer o trabalho dela. Então então, acho que tem também esses personagens masculinos que são bem fortes no livro, né? E Rita, assim, eu também estava, enquanto você falava, eu fiquei imaginando assim, veio uma imagem na cabeça de você, à medida que você ia construindo o livro, assim, e à medida que essas imagens que a gente reconhece como imagem dos filmes no Vídeo nas Aldeias, né? À medida que essas imagens iam aparecendo ao longo do livro, aí dava para ver isso que você disse, assim, de como é que é uma experiência que foi muito real para você, assim, desde a infância, né? E eu fiquei pensando assim, o que significa você ter uma possibilidade de, desde da mais tenra idade, você viver não é um mundo diferente, porque na verdade é o mundo que você conhece, né? É o primeiro mundo que você conhece, né? O diferente é o mundo nosso, quando você vem para cá andar sem tênis e sem meia para ir para a escola, né? Vamos colocar assim, os outros somos nós, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é lindo nesse caminho que você conta, assim, da construção, não só do filme, do livro, mas de uma construção de uma percepção mesmo, assim, de mundo, que, na verdade, você está muito mais tentando falar para nós do que falar, como você disse, assim, né? Sua questão não é falar não é esse exercício de alteridade como se eles fossem, como se os povos indígenas fossem tão diferentes assim. A questão, quem sabe, está muito mais difícil para você é falar com a gente, né? Com uma lógica que é tão, às vezes, que é muito mais nociva, assim. Eu queria escutar um pouco, assim, acho que, inclusive, para a gente já um pouco pensar um encerramento, mas acho que podia ser legal, assim, da gente, você falar como é que é quando você volta da aldeia, como é que é quando você chega na cidade, sabe? Fico imaginando como é que é esse trânsito, mas não um trânsito que é sempre daqui para a aldeia, mas eu fico imaginando como é que é voltar da aldeia para Você você. sabe que a Betty Minglin, num trecho do Diários da Floresta, né, que é os diários dela que foram publicados sobre a experiência dela no Suruí Paiter, que inclusive virou uma minissérie, que eu faço ela, né, atuo o papel da Betty quando estava nesse momento de descoberta desse mundo suruí, e que eu, inclusive, peguei emprestado ali do Diários da Floresta e botei na boca da minha personagem, no meu romance, no finalzinho ali do livro, quando ela está sobrevoando, voltando para o Xingu, mas eu roubei da Betty. É uma frase muito linda, que ela diz, quando eu estou indo para a aldeia, eu não tenho a sensação de que eu estou indo, eu tenho a sensação de que eu estou voltando.
E eu coloco isso na boca da Ana, né, no sentido de que talvez eu pertença mais ali do que o contrário, né, o meu, né, um pouco um exagero, mas no sentido de onde está o meu coração, a minha sensibilidade, o momento que eu talvez tenha sido mais feliz na minha vida, o momento de mais intensidade de vida, onde eu me reconheço como aquela pessoa que eu quero ser, né? Tem ali uma coisa, tem um cerne ali que é muito caro, né? E eu tenho um pouco essa sensação também, né? Então é engraçado você falar isso, porque de fato, assim, até hoje, quando você faz imersões grandes na aldeia e fica um tempo e fica, enfim, absorvida pelo cotidiano da aldeia e tal, quando você volta e que você precisa resolver um problema da companhia de telefone e que você vai num shopping, porque é o jeito mais fácil de ir na loja da Vivo, da TIM, do negócio, e sacar o dinheiro e fazer não sei o quê, e nananã, e que você olha para aquele lugar e fala assim, meu Deus, que maluco, que é isso, assim? E tem uma quantidade de linhas retas que você não está mais acostumado, seu olho não está mais acostumado com os ângulos retos e com o tipo de contato com pessoas que não se conhecem, né? Porque numa aldeia todo mundo se conhece. E aí você tem aquela formalidade ao lidar com um outro que teoricamente é igual a você, e tem mil questões ali que são muito desconfortáveis e chocantes, e eu estava conversando sobre isso com um amigo, enfim, que é antropólogo também, escritor, o Pedro Cesarino, e ele falou, eu tenho às vezes, quando eu volto de campo, umas crises de labirintite com essa coisa do reto e do curvo, assim, você começa a entrar em outra lógica, assim, e dá um nó na cabeça, porque é muito diferente, né? Os padrões, as construções, você não tem uma mesa para apoiar uma coisa, um copo em cima da mesa, tudo é curvo, tudo é redondo, tudo é. E pode ser muito chocante, e pode ser doloroso, inclusive fisicamente, assim, tem uma coisa além do doloroso moralmente, né? Porque quando você chega, quando você volta de uma aldeia e você está numa cidade e você vê essa quantidade de gente que está nas ruas sem ter o que comer, pedindo dinheiro, assim, dá um desgosto tão grande que você fala que sociedade doente que a gente inventou e na qual a gente insiste em viver como se fosse normal, sabe? Como se fosse possível ver um outro ser humano assim, num estado assim de saúde deplorável, sem ter o que comer e achar que tudo bem, que a vida segue. É muito duro. É muito duro. Tem sempre um choque, um estranhamento com essa. E tem uma coisa que eu acho bonito, eu ajudei também a organizar os livros do Ailton Krenak, né? Esses livros aqui que saíram pela Companhia das Letras. O Ailton fala que eu sou a escriba dele, né? Que eu tenho assinado a pesquisa e a organização dos livros dele, porque eu pego as falas, as entrevistas, processo e vou organizando em textos, né, em livros. E eu acho muito bonito porque o Ailton vira e mexe, ele exotiza o mundo branco, sabe? Ah, não sei que Deus é esse deles lá que fica achando que não sei o quê. E eu acho muito bom isso da fala dele, né? A gente precisa ser um pouco mais exotizado. Eu acho sacudir um pouco, inverter um pouco essa via. Nós somos exóticos demais, assim. Assim, é Mas a engraçado. gente age como se não, né? Como se aqui é como a questão da branquitude, né? Que a gente age como se a gente, né, estivesse numa neutralidade impossível, absurda, né? É, Os outros são racializados, mas nós brancos não, né? é. Nós somos o normal, os outros é que são raças, né? Mas eu achei ótimo isso você falar assim, nós precisamos ser exotizados, né? Porque nós somos exóticos demais, né? Eu Muito. acho que foi interessante isso que você falou assim, de que na aldeia tudo é curvo, né? E quando você chega aqui é tudo tão reto assim, né? Eu fico imaginando, aí me veio a imagem de sentar, né? Quando você tem que, você se amolda ao contexto para você sentar fico imaginando, você sentar numa aldeia, você senta onde é possível, você constrói um jeito de sentar. Aqui está tudo preparado demais para você sentar. Exato. O A gente tempo inteiro tenta preparado demais. para você sentar da maneira que, teoricamente, dizem que é a mais confortável possível, né? É uma ideia de conforto, assim, A gente apesar é do... tudo meio bunda mole. Oi?
Por isso que a gente fica tudo meio bunda mole. Pode ser, pode ser. Seria uma boa explicação. Seria uma boa explicação. Eu que sou arquiteto, é uma boa explicação, viu? Ô, Rita, aqui, mas eu acho que é isso, assim, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado, assim, por ter recebido esse convite dessa coisa esquisita chamada e-mail, Instagram, e por ter aceitado essa conversa. Foi ótimo, ótimo mesmo, assim. Obrigada, eu agradeço. Um prazer. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.